Ok, então vimos a primeira parte. A escolha pelo controle do espírito capacita o crente a vencer a carne. Gálatas 5, 16 a 18. E agora a gente chega nos dois grandes blocos, que são os dois estilos de vida que a gente pode ter. Uma vida guiada pela carne resulta em total rejeição por parte de Deus. Gálatas 5, de 19 a 21. Vamos lá, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, o homem escolhe vários caminhos. Você pode escolher ser guiado pelo Espírito de Deus, como a gente falou aqui agora. Né? Uma vez que eu nasci de novo, estou em Cristo, tenho a habitação do Espírito, eu tenho capacidade de escolher ser guiado pelo Espírito e andar pelo Espírito, tá bem? E assim eu vou poder vencer a carne. Ou então eu posso me entregar. Né? E, normalmente quem se entrega não nasceu de novo. Aquele que se entrega não teve encontro com Cristo Jesus. Tá bem? Ao ser guiado pela carne, o homem toma caminhos que resultarão em morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Tá? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que eu me entrego essa vida na carne, e carne, a gente já falou, que é essa natureza pecaminosa caída, se eu me entregar a isso, eu não vou ter um bom resultado. Eu vou ter morte. Né? Eu vou ter morte eterna. Eu vou sofrer uma rejeição total por parte de Deus. Tá? E é interessante porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou me entregar ao caminho, eu não vou me entregar ao Espírito, eu vou andar na minha carne, mas eu não vou andar em prostituição, em imoralidade, que a gente viu aqui, né, feitiçarias, essas coisas pesadas, assim, lascívia, prostituição. Não vou andar nessas coisas. E aí você fala, não, então eu estou indo bem. Porque, tô legal, eu não preciso andar no Espírito. Eu posso andar na minha carne aqui, fazendo as boas obras, dando as esmolas, né? Eu não traio minha esposa, eu não bato nos meus filhos, não espanco meus filhos, pago minhas contas em dia, eu tô indo tranquilinho aqui. Só que você não está dependendo do Espírito. E aí tem um probleminha, porque vai cair lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 2. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, tá, irmãos? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Ou seja, se você decidir andar na carne, mesmo você não fazendo aqueles pecados grosseiros, você não está confiando no Espírito. Se você não está confiando no Espírito, você não tem o Espírito. Se você não tem o Espírito, você não aceitou Jesus. E se você não aceitou Jesus, você vai para o inferno. Tem uma escadinha ascendente. Aceitar Jesus, receber o Espírito, andar no Espírito para agradar a Deus, mas eu estou indo para o céu porque eu aceitei Jesus, e tem uma escada descendente. Eu rejeito a Cristo, portanto não tenho habitação no Espírito, portanto eu não ando no Espírito, então eu ando na carne. Mesmo que essa vida na carne seja uma vida íntegra, reta e ilibada, ela vai dar em morte ao final. Ela é direita aos olhos do homem, mas para Deus é uma vida corrupta como qualquer outra, porque está distanciada de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Tá bem? Ao ser guiado pela carne, o homem toma caminhos que resultarão em morte, mesmo que em alguns momentos pareçam bons caminhos. Este viver que leva à rejeição do homem por parte de Deus é caracterizado por algumas coisas. Então a gente já viu aqui que eu posso ser uma pessoa que anda na carne mesmo, imoral e da pior categoria possível, ou eu posso ser aquele cara que eu estou num caminho que parece ser bom, mas que no final vai dar em morte, porque eu estou andando na carne. Só que uma vida na carne, ela vai ter algumas características, e eu gostaria de pensá-las hoje aqui. Primeira característica, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia. Irmãos, o apóstolo Paulo pega aqui aquilo que a gente costuma chamar de pecados grosseiros, né? Prostituição, impureza e lascívia. Prostituição é toda prática.
Às vezes a gente acha que prostituição é sexo por dinheiro. E isso também é. Mas, por exemplo, a gente costuma usar o termo fornicação quando é o sexo entre pessoas fora do casamento, solteiro. Dois solteiros fazem sexo fora do casamento, é fornicação. Adultério. Sou casado e eu mantenho uma relação sexual com outra pessoa que não é minha esposa, não é meu marido. Adultério. E só que toda forma de relação sexual que não é aquela que Deus determinou como o padrão, que é o casamento, relação heterossexual, monogâmica e que ela é indissolúvel, heterossexual, monogâmica, indissolúvel. Essa relação sexual, que a gente chama de casamento, é o que Deus chama de sexo seguro. Tudo que não é isso é prostituição. Tudo que não é isso é prostituição. Tudo que não é isso é prostituição. Ah, mas eu vivo com ele há 20 anos e a gente não é casado, meio de prostituição. Ah, mas se você quiser eu posso chamar de fornicação, é bonitinho também. Mas é prostituição isso. Tá bem? Então prostituição é toda prática sexual fora do casamento, né? Fora do padrão estabelecido por Deus. Impureza. Impureza são práticas, mas que talvez não sejam... Não chega a ser a prostituição, mas a impureza. É o consumo de pornografia, masturbação, essas coisas, tá bom? E, por fim, a lascívia. A lascívia, irmãos, ela está aqui dentro. É aquela pessoa que só consegue olhar para o outro vendo um pedaço de carne. Então a gente tem isso. E o apóstolo Paulo pega e trabalha esse primeiro bloquinho, prostituição, impureza e lascívia. Quando ele fala isso, para os judaizantes, ele está escrevendo aqui para aqueles que estão sob influência judaizante dentro da igreja da Galácia, quando ele escreve isso aqui, esses caras pensam assim, não, Deus me livre, isso é muito grosseiro, eu não faço uma coisa dessa. Jamais farei uma coisa dessas. Ou seja, ele cita pecados que são rejeitados veementemente por qualquer legalista. São pecados que são rejeitados veementemente por qualquer pessoa membro de igreja. Qualquer membro de igreja rejeita isso. Não, de forma alguma coisa dessa. Aquela pessoa mais tradicional ela vai rejeitar. Só que, quando ele continua andando aqui, ele começa a mostrar outras coisinhas e coloca em pé de igualdade com essas três primeiras, que é a prostituição, impureza e lascívia. E ele coloca outras que as pessoas praticam e acham normal. Por exemplo, então a primeira característica de uma vida levada pela carne é a imoralidade. Isso na sua forma mais baixa possível. Mas depois tem aquelas que são mais elevadas. Religião corrupta, versículo 20. Idolatria, feitiçaria. Uma vida guiada na carne, ela não se manifesta só em práticas sexuais ruins. Ela se manifesta também em uma religião corrompida. Quando eu coloco coisas acima de Deus na minha idolatria e quando eu pratico feitiçaria. Ah, Alberto, mas crente não pratica feitiçaria. Não. Eu conheço crente que lê horóscopo. Crente não pratica feitiçaria. Não pratica não? Irmãos, eu conheço crente que coloca copo em cima da televisão. Eu conheço crente que compra rosa ungida. Que compra sal grosso. Isso, aquilo outro. Só falta colocar pó de tijolo na porta da casa para evitar espírito imundo entrar. Mas se determinados líderes falarem para fazer isso, eles colocam. Isso é feitiçaria, irmãos. Isso são práticas que estão em total inconformidade com o que está na palavra de Deus. Tá bom? Então a religião corrupta ela se manifesta tanto na idolatria como no paganismo. Mas também com o separatismo humano. E o apóstolo Paulo ele trabalha idolatria, feitiçaria. E aí eu vou pular esses outros aqui, inimizade, porfia e tal. E vou pular para os dois últimos do versículo 20. Dissensões e facções. Quando ele fala isso aqui para os Gálatas, é uma paulada naqueles judaizantes. Porque ele fala o seguinte, ó, tudo bem. Prostituição, impureza, lascívia. Aos judaizantes, não, a gente não pratica isso de forma nenhuma. O apóstolo Paulo fala, tá, mas e dissensões e facções? Vocês estão dividindo a igreja aí? Vocês estão colocando os irmãos contra mim? Tem um grupo de irmãos que está a favor de Paulo e um grupo de irmãos que está a favor dos judaizantes. Vocês estão dividindo a igreja. Vocês estão criando dissensão. Vocês estão criando facção. Isso também é pecado. Isso também caracteriza uma vida guiada pela carne. Tá? Os legalistas, que tanto condenam os pecados do versículo 19, praticam esses dois aqui
do capítulo, do versículo 20, no finalzinho, dissensão e facção, tá bem? Aí a gente tem pecados sociais, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, inveja. Ou seja, é tudo aquilo que dificulta a minha relação com o outro. Então vamos lá, temos os pecados de cunho sexual, imoralidade, característica de uma vida guiada pela carne. Temos a religião corrupta, caracterizada por feitiçaria, idolatria, dissensões e facções. Se a tua igreja é cheia de divisão, cheia de facção, sua igreja tem um problema. E a gente tem os pecados sociais. Esses aqui é de grupo, esses aqui são de cunho íntimo, né, a prostituição, a lascívia, e a gente tem pecados sociais. Inimizade, que é quando eu brigo com todo mundo, eu brigo com todo mundo, eu tenho um monte de inimigo na minha família, na igreja, no trabalho. Porfias, ciúmes. E ciúme não é só sentir assim, me sentir mal porque tem um homem conversando com a minha mulher. Mas também ciúme de eu achar que eu sou dono de certas coisas, eu sou dono de certos ministérios, eu sou dono da forma da igreja funcionar, eu sou dono de certas práticas na igreja, eu sou dono de funcionamento de certas coisas na igreja. E se alguém quiser mudar isso, eu me dou, eu fico chateado. Característica de vida guiada pela carne. Iras, ou seja, a pessoa... Não é nem questão da pessoa ser explosiva, mas a questão da pessoa ficar nervosa, ficar com raiva, ficar chateada e carregar isso e ficar remoendo isso contra outros. Discórdias, mais uma vez, discussões corriqueiras. Invejas. Invejas, irmão, algo que está tão comum em nossas igrejas. Tem tanta gente que é crente sendo guiada pela carne, vivendo essa vida guiada pela carne. Inveja. Nossa, ele toca tão bem. Né? Eu não quero tocar bem igual ele, eu quero que ele quebre a mão e pare de tocar. Nossa, o carro tão bonito que ele tem. Eu não acho que o carro dele é bonito, eu não quero ter um carro igual. Não, eu quero que o carro dele pegue fogo. Esse tipo de sentimento de querer o mal para o outro, de não se alegrar com a vitória do outro, de menosprezar a vitória do outro. Né? A pessoa chega e fala, eu comprei um Fiat 147. Aí a pessoa vira, sabia que mudou o nome para 148? Por quê? Porque arrumaram mais um defeito nesse Fiat aí. Ou seja, em vez de, não, irmão, poxa, que legal, Fiat 147, carrinho clássico, bacana. Em vez de agir dessa forma, não, derruba, joga para baixo. Isso é inveja, irmão. Isso é ridículo. Característica de vida guiada pela carne. Versículo 21, a gente tem a relação de pecados de intemperança. Invejas, já foi, né? Bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. É aquela questão do excesso. Né? A gente pode pecar por imoralidade, podemos pecar por religião corrupta, podemos pecar por pecados sociais, podemos pecar por excesso. Comer é bom? Meu Deus do céu, comer é ótimo, irmãos. Crente não bebe, mas crente come que é uma maravilha, a gente escuta isso direto. Mas tem um limite. Né? A partir do momento que aquilo se torna pecado. Né? Dormir é bom, mas tem um limite. A partir do momento que aquilo se torna pecado. Né? Quando eu deixo de fazer minhas obrigações, quando eu deixo de cumprir com meus compromissos para que eu possa descansar, isso é pecado de excesso, é preguiça. Né? Então, é prevaricar, né? Deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Pecado de excesso. Então, se você vive esse tipo de vida, em que você é um imoral, em que você tem uma religião corrupta, em que você vive brigando, você tem pecados sociais, inveja, ciúme, porfia, inimizades, se você vive vida de excessos, seja na comida, seja na bebida, seja no descanso, seja no lazer, seja no prazer sexual, tudo é excesso, você está vivendo uma vida guiada pela carne. Não é uma vida moderada, tá? E o apóstolo Paulo pega e fala, ele dá aqui a cartada final para quem vive dessa forma. E coisas semelhantes a essas. Ele deixa a carta aberta ainda, deixa o espaço aberto, tá bom? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Uma vida guiada pela carne, ela vai levar uma rejeição final da parte de Deus. O apóstolo acaba a sessão com uma negação da salvação aos que vivem guiados por essas práticas, ou seja, aqueles que vivem na carne.
E estes muitas vezes, isso aqui é o pior de tudo, irmãos, como eu já disse várias vezes aqui, e esses muitas vezes se dizem cristãos. Ah, Alberto, você não tem referência bíblica para falar que as pessoas vivem dessa forma e se dizem cristãos. Não. 1 Coríntios capítulo 6. Versículos de 9 a 11. Aqui, ó. Mas vós mesmos fazeis... Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Só que não é esse texto, irmãos, que eu queria achar aqui. O apóstolo Paulo, ele dá uma orientação também para os coríntios a não se associarem com aqueles que, se dizendo cristão, agem dessa forma. Então eu vou achar esse texto aqui, porque tem gente que se diz cristão e não age como cristão.